Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Mais um episódio, né? A gente está no segundo episódio da nova temporada. Gostaram da nossa vinhetinha aí? Pois é, essa aí é só uma das mudanças que a gente vai fazer agora para essa segunda etapa, né? E meu nome é Renan, vocês me conhecem. Hoje eu estou aqui com o Alex, Johnny e Felipe. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos falar de pão hoje, né? E aí, Renan, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tô muito animado aí pra gente falar desse PAN polêmico e bem interessante. Eu tô aí, bem tranquilo e calmo, e pronto para a gente falar sobre polêmicas, várzeas e tudo mais. E aí, pessoal, tô também muito animado para estar comentando nesse PAN, né? Qualquer competição que tenha participação de brasileiro, a gente já fica logo ouriçado querendo compartilhar as nossas opiniões sobre, né? E vamos aí, para frente. Isso aí, esse PAN contou com a participação da nossa equipe B, né? A gente esteve presente lá no CT, em que estava correndo o camping para selecionar as meninas que que competiriam nesse Campeonato Pan-Americano. E tivemos uma participação boa, assim, né? Ao meu ver, pelo menos, nós tivemos aí os 2 ouros do masculino e feminino na categoria adulta por equipes. O Brasil conseguiu essas 2 medalhas aí que são muito importantes para a gente, né? Muito significativas. Individualmente, tivemos no feminino destaques da Andresa, a Gabi também pegou algumas finais, ficou em quinto no individual geral, a Carol Pedro também chegou na final de barras assimétricas, a Luísa, mas infelizmente nós não tivemos medalhas de ouro nas finais individuais, somente por equipes. No masculino tivemos uma participação boa também do Caio, do Diogo, mas de qualquer forma foi um evento que, ao meu ver, foi preparatório, sabe, para o nível de ginástica da competição. A gente apresentou uma ginástica boa. E a competição em si, na verdade, foi bem desorganizada, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui hoje ainda, mas foi uma zona danada. Acho que várzea é não só apelido, mas é até elogio para aquele ginásio. Enfim, foi uma bagunça mesmo. Mas acho que a gente teve um saldo positivo, a gente competiu bem. E é isso, tirar aí as lições e trabalhar no que tem que ser trabalhado, porque algumas coisas ficaram bem gritantes também nesse PAN, aí, principalmente no juvenil. Eu concordo com você, Renan. Acredito que a competição, questão logística, foi bem bagunçada. Tinha sol na cara das ginastas na pista de salto, ventania levando colchão e temperatura de mais 40 graus no ginásio, que atrapalhou bastante as ginastas do desempenho delas. No mais, assim, gostei da participação do Brasil, acho que tanto o feminino como o masculino se saíram muito bem, e principalmente da Andresa, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas que teve uma performance muito superior ao ano passado, ela que acabou na terceira colocação ali no individual geral, e foi a grande MVP do Brasil, né? A grande destaque da seleção. Eu adorei o termo MVP. A gente que acompanha o vôlei também adora falar sobre isso. As minhas percepções foi exatamente dentro do que eu esperava. Eu não esperava nem menos nem mais da equipe feminina. Na verdade, esperava um pouco menos porque eu achava que o Canadá, se elas estivessem com o total potencial delas, seria medalha de ouro, mas não foi o que aconteceu. O Brasil passou muito bem pelos aparelhos. As meninas tiveram poucos erros, fizeram uma pontuação bem superior à que elas fizeram ano passado, que eu acho que fizeram 146, né, no PAN de 2023, e agora elas fizeram 153. Várias finais individuais, Andresa finalmente conseguindo ser minimamente regular no individual geral, pontuando 51, mas com potencial, né?
pegando as melhores séries que ela fez na competição, ela teria um potencial de individual geral para 52.466. Isso é muito bom para uma menina que está chegando agora na categoria adulta. Não é o primeiro ano de sênior, mas são as primeiras experiências de fato, né, para dar consistência para ela nesse ano de 2024. E ela foi muito bem. Precisa de alguns ajustes, precisa trazer os ups que ela está treinando, né? Principalmente porque existe uma expectativa de que ela seja uma das ginastas com maior protagonismo no próximo ciclo. E é isso aí, a Carol trouxe os ups, né? Conseguiu fazer uma boa série de paralela na classificatória. Infelizmente, a pirueta e meia não entrou, né? Não acertou. Mas ela está tentando. A Bel, primeira competição como sênior pelo Brasil, foi muito bem, conseguiu pegar uma final. A Gabi também conseguiu pegar algumas finais. Ellen fez final de solo e conseguiu sua medalha. E isso surpreendeu a muita gente. E você vê que o time estava coeso, porque além delas terem conseguido a medalha de ouro, todas conseguiram finais. E a gente teve uma medalha de uma menina que acho que quase ninguém esperava, que era a Ellen, né? Então as minhas percepções para o feminino foram muito positivas. O masculino, Caio e Diogo, dentro das Américas, realmente não tem muita concorrência para eles. Foi exatamente dentro do esperado. E em relação ao juvenil, também esperavam uma medalha, duas, né, com a possível medalha da equipe, né, que infelizmente teve muitos erros e não aconteceu, mas são meninas com bastante potencial. E o masculino realmente é bem preocupante a situação. O único adjetivo que eu consigo pensar nesse momento é esse. Um destaque que eu queria trazer aqui é que os Estados Unidos não mandou a equipe no sênior, mandou apenas no júnior, mas estava lá com bastante representação, né? Porque tinha menina do NCAA lá no México, pelo Haiti, por vários países, então eles praticamente estavam com um time lá. Exatamente. Essa questão de naturalização é bem polêmica, né? E tivemos aí a Lindsey Brown competindo pelo Haiti. Ela que é uma das ginastas aí que está na lista da FIG, né? Para talvez pegar uma vaga pela universalidade, o que eu acho um balela, porque essas vagas aí são destinadas a países que têm até 8 atletas, quer dizer, nos Jogos Olímpicos. E dá para a menina naturalizada, acho meio sacanagem, sabe? Mas, enfim, ela tá aí e tava no PAN também. Ela conseguiu tirar um 9 no salto, não sei por que cargas d'água. Assim, eu acho que é bem possível a pessoa tirar 9 no salto, né? Mas ela conseguiu e tá lá, assim. Eu não consegui ver o vídeo desse salto, mas ela realmente não foi bem. Enfim, teve ela e teve a menina do México, né? Que ao contrário dela foi muito bem, inclusive. Acabou sendo campeã de geral. E se não fosse ela, o México nem subiu ao pódio. Elas iam perder para as argentinas, com certeza. Foi individual geral, trave, a prata no solo. Ela só não conseguiu o salto, que acho que ela não foi para a final. Não deve ter tentado os dois e barras assimétricas, né? Porque se ela tivesse conseguido, aí seria demais, porque também não é o forte dela, né? Ela tem aquela série minimamente limpa, né? Afinal, ela é americana, né? Lá eles treinam para individual geral, mas realmente não ia dar. E a La Madrid veio e arrasou. Vocês falaram aí de desorganização, né? O ginásio, sim. Eu acho que eles pegaram o pior ginásio que eles poderiam ter, sabe? Inclusive, eu fiquei chocado, na verdade, porque assim, o ginásio muito apertado. A gente veria que se fosse uma ginasta tipo a Biles, por exemplo, competindo, que ela costuma sair do tablado, cara, uma saída do tablado da Biles ali dava um strike, alguém tava fazendo salto, entendeu? Estava literalmente colado. Eu achei bem desleixado da parte dele, sabe?
os árbitros de salto, literalmente na arquibancada. Aí você ouvia ainda barulho de sirene, não sei se era de polícia, se era de ambulância. Dava para ouvir na transmissão. Vocês mencionaram também a questão do vento, né, que levantou o colchão. Cara, isso é uma coisa absurda, porque se o vento estava forte bastante para levantar o colchão, será que não vai atrapalhar os atletas, sabe? Que estão literalmente fazendo elementos de voo, ainda mais barra fixa ali. Eu achei muito amador, sabe? A gente falou muito mal aqui do ginásio que a Itália montou para o europeu desse ano, que foi uma tenda literalmente, mas a gente não sabia que a Colômbia ia tomar isso como desafio e fazer muito pior, né? Eu cheguei a olhar ali perto, o nome desse ginásio onde foi realizado é Coliseu Menor. Aí eu fui ver e falei assim, tá, se é o menor, deve ter o maior, né? E realmente tem. Se for olhar ali, é tipo um parque olímpico, se é que assim podemos chamar aquela região ali, tem um estádio, aí tem esse Coliseu Menor, aí tem o Coliseu Maior. Esse Coliseu Maior, acho que foi onde eles fizeram o treinamento. Mas assim, é o dobro do tamanho do menor, sabe? Mais ou menos, pelo que eu vi no Google Maps. Então, por que usaram o ginásio de treinamento para ser o maior e colocaram de competição lá, entendeu? Eu achei bizarro, eu achei um amadorismo muito grande, sabe? A gente conversou com a Adriana aqui aquele dia na entrevista, ela falou assim, ninguém faz evento igual a gente. E, de fato, aquele PAN que teve no Brasil em 2022 deu um banho nessa organização de 2024. E eles organizaram no passado também, lá na Colômbia, né? Mais para frente aí, a gente vai falar um pouquinho sobre mais informações que nós descobrimos a respeito dessa organização colombiana. Mas fica aí meu protesto em relação a essa organização. Eu achei muito, 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 muito fuleira mesmo. Eu acho que não tem nem o que comparar, né, Renan? Porque a gente já viu quando a gente fez aquele PAN que a Rebeca conseguiu a vaga, que foi na mesma Arena Carioca, que se repetiu o PAN de 2022, que a equipe ganhou o ouro, já deu uma queda ali para o outro ano, né? Porque eu não estou lembrando agora onde foi realizado o PAN do outro ano, mas tá que foi na Colômbia, de novo, mas a estrutura já tinha dado uma decaída, né? E aí eu não sei como é que funciona essa questão, se a cidade se candidata, alguma coisa do tipo, em relação a custos e tudo, mas de fato ficou muito aquém, né? Até porque é um campeonato a nível continental importante, né? Assim, e até um sul-americano, um brasileiro, está com uma estrutura muito superior ao que foi esse Pan-Americano, né? Assim, até um brasileiro lá no ginásio que o pessoal tinha uma brincadeira, né? Lá do ginásio do Pinheiros, que é um pouco menor, mas assim, não tem nem comparação. Assim, a estrutura dá de 10-0 nisso aí. Um brasileiro no Pinheiros, que é um ginásio que é um pouco menor, né? Mas, de fato, acho que faltou um certo esmero, assim. Parece que, manda aí o caminhão com os aparelhos, a gente bota umas cadeiras de plástico aqui e vamos fazer um campeonato. Foi mais ou menos isso que eu tive, assim. Não teve um cuidado, um esmero com um campeonato a nível continental. Se a menina que salta alto ali pega muito impulso e erra a direção, ela cai na arquibancada. Eu tava pensando nisso, né? Fora que tava tudo muito perto ali, o solo também, se você chegasse descontrolado, provavelmente você entrava na pista do salto. Então Sim, tava muito apertado, assim, estrutura mínima, acho que não foi atendido, né? Não sei o que é que vão fazer pro próximo ano, mas alô CBG, por favor, traz esse PAN de novo, pode ser na Arena Carioca novamente. A gente aceita um campeonato digno, por favor. É, é, e, uma zona foi esse PAN. e assim, eu fiquei pensando, a Bios teve aquela chegada lá em Tóquio, né? Que ela quase foi parar uns 3 metros a parede lá no solo. E assim, caso aquilo ali acontecesse nesse PAN, um acidente muito grave ia acontecer, sério, porque tava literalmente colado na pista de salto masculino e tava tendo ao mesmo tempo masculino e feminino. Absurdo mesmo. Eu acho que, assim, foi uma boa competição para as meninas. Acredito que essa parte de expectativa é muito de fã, então eu já esperava as notas que elas podiam atingir com as séries que elas estavam, né, que eram as séries do ano anterior com algumas mudanças.
Então, assim, eu tava esperando já uma média ali, mas para mim, as expectativas que eu tinha criado, né, foi muito além do que eu esperava, de fato, né? 153 pontos com alguns erros, né? Algumas notas que eram importantes que acabaram ficando de fora da contagem. Eu achei um luxo, porque se você for pegar os pan-americanos e sul-americanos anteriores, o desempenho não era tão bom, né? E aí tá certo que há uma diferença de arbitragem de um campeonato europeu mais para um PAN. Mas se você for pegar ali que é um time que não tá com as principais, né? Não são as ginastas principais que recebem aqui todo aquele investimento e preparo. Foi uma boa competição, né? Assim, elas estariam dentro do top 8 de um europeu, né? E não adianta só criticar as brasileiras quando o nível da ginástica em si, que estava ali até Rio 2016, mudou e deu uma caída, né? E a gente sabe que a federação ela está optando ali mais pela segurança da ginástica em si do que pela dificuldade, né? Tanto é que alguns elementos são desencorajados e tudo. Às vezes compensa mais você ser mais artística, fazer 3 passadas ali, ou fazer uma série mais curta na trave, uma série ligada nas barras. Então, assim, é muito trazer ali o arroz com feijão com certo tempero. E eu gostei muito do desempenho das meninas e vai trazer uma curiosidade que, assim, ficou todo mundo muito apavorado com o desempenho do Júnior, né, das meninas, das juvenis, e eu, assim, quando começou a série de queda já sabia, né, o fator nervosismo, eu não vejo muito como preparação, mas eu vejo muito nervosismo quando uma caiu, a outra caiu. Então, a terceira tinha que ser muito fria, e são meninas novas, né, para parar essa sequência de quedas. Então ficava muito difícil, né? Cada aparelho que elas iam, elas ficavam mais pressionadas a trazer ali uma medalha de bronze que a gente sabia que era o que dava para conseguir diante do desempenho das equipes anteriores dos Estados Unidos e o Canadá. Mas assim, vale trazer uma curiosidade que a Andresa, a Gabi, a Josiane e a Ellen estiveram em 2022 em casa e fizeram uma competição péssima, né? E agora, olha só, o mundo capotando e o Brasil fazendo uma boa transição, que não é o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina, as meninas ganhando ouro por equipes, né? Então, assim, não, às vezes é muito sobre esse trabalho que é feito a longo prazo, né? A gente sabe que o mundo todo mudou e não é mais aquela ginástica de 15 anos, 16 anos. Não, as ginásticas estão começando a desabrochar e estarem mais seguros e fazerem mais elementos de dificuldades com o passar dos anos. Né? A gente está vendo aí o amadurecimento da Rebeca, que hoje a Rebeca tem séries que a Rebeca não tinha lá no auge, nem quando ela estava saudável, depois do primeiro ACL dela, a própria Flávia. Então tem muito desse amadurecimento, né? Inclusive a Jala e não sei se é assim, a Yala, e a Mia Maynard estavam e ganharam a medalha de bronze aqui no Rio em 2022. E aí fizeram uma péssima competição por equipes nesse Pan-Americano agora, né? E elas, assim, com exceção da Maynard, que teve um desempenho ok nas finais por aparelho, mas olha só quantas copas elas passaram e quantos flops elas tiveram até elas conseguirem trazer algum acerto, né? Então, eu acho muito louvável aí esse trabalho que vem sendo feito com os meninos, né? Quem sabe a Isabel, a Larissa, a Gabi e a Sofia não vão desabrochar um pouco mais para frente. E aí eu também, além da Andresa, que para mim foi o destaque principal dessa competição com esse individual geral, que foi muito bom, inclusive contando com queda nas barras, né? Ainda assim pontuou 51 em alguma coisa. Finalmente, eu acho que assim, o coração do fã ficou quentinho com relação a isso, né? Todo mundo estava esperando um momento que ela fosse dar uma guinada, né? Fazer a linha ali, Melnikov, que estava errando, batendo na trave, e quando acertou a primeira competição, desinvestou nos acertos, né? E aí eu concordo com o Felipe que é importante isso para ela, porque a gente sente que é uma preparação para que ela seja uma das protagonistas do próximo ciclo. Mas eu também gostaria de destacar o desempenho da Luísa Abel, né? Que assim, ela fez 2 aparelhos e acertou os 2 e ainda acertou na final também. E assim, o que me deixou mais feliz assim, né? Porque assim, a gente sabe da realidade das notas pra gente, né? Mas ela ter tirado 12.700 nas barras, né? Que a gente sabe que ela tem upgrade e 13.100 no salto, que ela também tem upgrade, que inclusive fez no treino de pódio, já fez com que
ela já chegasse chegando e merecesse todo o respeito ali e olhares para ela, porque assim, ano passado a Bel ela competiu 3 competições. Ela foi para o Mundial Júnior, né? Ela participou do Camp, foi para o Mundial Júnior. Acho que participou do Troféu Brasil, aí machucou e terminou o ano indo para o Brasileiro Juvenil e competiu, não chegou nem a competir no individual geral, né? Então, até então, ela estava sem competir nada, né? Ela foi direto de um camping diretamente para um PAN. Então, assim, é muito louvável que ela tenha acertado todas as séries que se propôs, né? Assim, teve o erro lá no solo, mas eu acho que foi com muita força, que inclusive, alô, Adriana, tá? Que potência de perna, porque ela praticamente nem correu para fazer a última passada. Também gostei muito da coreografia, apesar de achar que ela estava muito nervosa. Então, assim, eu espero muitas coisas da Luísa Abel para esse próximo ciclo que está começando. E a gente tem a Gabi, né, que é uma ginasta que é mais regular, que não foi a melhor competição dela, né? Para quem estava criticando aí, ano passado a Gabi competiu super bem nos outros campeonatos, inclusive foi campeã sul-americana, mas talvez eu não tenha tido uma preparação tão boa, ou estava nervosa, alguma coisa do tipo, não eram as melhores séries que ela poderia fazer, mas é uma boa ginasta, né? A gente sabe que o Brasil tem uma certa dificuldade de trabalhar a ginástica longilínea, né? Normalmente a gente pega e trata como, não sei explicar, assim, como potência, força de perna, uma ginástica mais de força, né? Mais brasileira, mas a gente tem uns biotipos ali que são diferentes, né? Que merecem uma atenção diferenciada, né? E é uma linha que é bonita, se souber trabalhar os detalhes, eu acho que ela vai se tornar uma ginasta bastante útil, principalmente de trave e barra, né? Trabalhando nos pequenos detalhes ali. E aí também eu não posso deixar de citar a Ellen, né? Acho que para todo fã que acompanha a ginástica, acompanhou a Ellen no Júnior, sabe, assim, praticamente vive as emoções com ela. Ela é uma ginástica que ela é muito expressiva, inclusive fora do campeonato. Então, assim, ela terminar o solo de pé e ainda medalhar, para mim, assim, foi maravilhoso, né? Eu fiquei bastante feliz, inclusive dá para ver lá nas postagens dos treinadores em relação a isso, porque ela é extremamente dedicada. Mas, assim, é uma equipe nova, né? Encabeçada aí pela Caroline Pedro, que inclusive tentou um salto mais difícil, né? Tentou aí do absoluto nada, uma saída de duplo esticado das barras, mas é uma equipe nova, né? A Gabi e a Andresa viraram sênior ano passado e a Luísa Abel e a Ellen viraram sênior esse ano. Então, assim, deu uma renovada e uma guinada aí para o próximo ciclo. Se souberem trabalhar bem, são meninos que têm bastante talento e bastante potencial e muitos elementos aí na manga, né? Diariamente, semanalmente, elas estão postando aí alguns elementos. E assim, montando uma série legal e se atentando aos detalhes, eu acho que o Brasil tem de tudo para se manter ali no topo do top 8 da ginástica, né? A gente sabe que a Rebeca faz um total diferencial com um all-round aí de 57 pontos e uma nota alta de barra e salto, mas eu acho que o Brasil está se estruturando bem, está com um volume legal de ginástica para conseguir ali ficar no top 8, né? E aí, quiçá, talvez alguém desponte, algumas ginastas, né? Como tem alguns juniores aí no radar, mas achei que o desempenho foi muito bom, principalmente comparado ao PAN do ano passado, que elas fizeram 146 pontos. Mas, assim, estou bastante satisfeito e estou esperando ainda mais delas nesse ano, né? Próxima parada tem um Sula aí que provavelmente vão ser essas ginastas que vão estar representando o Brasil. É isso. Um ponto que eu queria destacar sobre a Luísa, inclusive, é que ela saltou um pouco pressionada, né? Porque como a Carol caiu na 1 pirueta e meia, ela vinha logo após, ela tinha que acertar esse salto pra gente não contar com uma nota muito baixa. E ela foi lá, fez uma pirueta. Eu acredito que talvez nem seja o que foi programado, porque eu imagino que ela ia saltar 1,5, mas fez lá seu Yurchenko com a pirueta e acertou, ficou com 13,100 ali, cumpriu o seu papel, mostrando que tem uma frieza, que consegue se sair bem mesmo em situação de pressão, né? Isso. Inclusive, na final, ela ter passado pela parede, que é o problema do Brasil, né? As barras com acerto, eu achei, assim, louvável, né? Fora que a gente viu que houve uma certa consistência.
porque, se eu não me engano, ela tirou 12.600 ou foi 12.700 no Brasileiro Juvenil no final do ano. E aí ela chegou nas quadras e fez 12.700 e na final 12.600 com erros que ela acabou não cometendo nas quadras, mas que fez na final, né? Mas a gente viu que há uma certa regularidade e um grande potencial para o Brasil nesse aparelho, assim. Eu colocaria ela como chave, né? Assim, de barras para esse ciclo que está começando. Concordo. Eu concordo totalmente. Eu acho que ela, apesar de não ter feito individual geral, os aparelhos que ela fez foram muito bem feitos. E no solo ela teve aquele problema, né? Aquela queda que no duplo twist grupado, que ela chegou com o joelho muito duro e deu uma quicada para frente. Eu até tomei um susto na hora, achei que poderia ter lesionado, mas ainda bem que não. Ela simplificou o salto por conta disso também, né? Porque a gente não precisava de uma nota muito alta ali, só realmente passar bem pelo aparelho. E a Adriana, ela falou assim, por conta daquele problema que ela teve no solo, eu preferi não arriscar na 1,5. E eu falei, justo, né? O mais inteligente a ser feito ali na hora, porque, enfim, poderia arriscar uma lesão numa competição que era só para experiência, sabe? Então, acho que ela pode fazer essa 1,5 mais para frente aí, que já está bonita, ela fez no treino de pódio. E eu julguei muito boa mesmo a performance da Luísa. Muito mesmo. Eu gostei dela ter acertado as paralelas dos 2 dias. Enfim, gostei mesmo. A Andresa teve aqueles problemas que a gente falou aí da consistência, né? Que ela acaba dando alguns passinhos a mais, enfim, os desequilíbrios que ela poderia poupar, mas não teve quedas, então eu acho que foi uma participação boa dela também. Primeiro, em geral, que ela compete sem quedas, né? Pelo menos internacionalmente, desde o ano passado. Isso aí é muito legal e se vê que ela ficou bem feliz com a performance e acabou com o bronze. A gente queria um ouro ali, né? Mas, enfim, fica para a próxima. Da Andressa, porque eu acho que o fator que pesou para ela talvez tenha sido um pouco a montagem de série, né? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, assim. O acerto tava lá, mas, tipo, a cada errinho que ela ia cometendo, pelo menos na trave, foi diminuindo muito a nota de dificuldade dela, né? A gente sabe que a série de trave da Andressa ela tem um potencial de 6.100 e aí a cada erro e desequilíbrio de ligação foi diminuindo drasticamente a nota. Então, acho que o individual geral dela para essa competição, né, estava muito baseado na nota que ela tiraria de trave, né? A gente sabia que no salto ela ia bem e torcia para que nas barras ela acertasse a série, porque o fator decisório ia ser exatamente a trave, né? Porque a gente sabe que o solo, se ela não cai, ela fica liberando 12.800 até passando de 13. Então, acho que pesou muito essa questão da montagem de série para ela, né? Tanto é que acho que a Maynard finalizou no salto, não lembro. Foi no salto? E aí Foi ela no salta salto, porque ela não estava pirueta e no meio primeiro grupo. Ela não foi e bem aí nas foi, quales. somou 52 e passou, né? Mas são coisas de competição e acontece. Mas acredito que está todo mundo muito feliz com o desempenho que a Andresa teve, né? Assim, eu não cheguei a assistir a competição em si, mas eu já fui abrindo o Instagram da CBG, fui nem ler os grupos, né? Para saber qual era a cor da medalha que a Andresa tinha ganhado, né? Desde as quais eu já tinha sentido ali que essa competição teria um gostinho diferente para ela. Já dá para saber quando a ginasta está bem, né? Foi exatamente o caso da Andresa, já chegou chegando. E aí Tem umas começa a faltar questões uma. de montagem de série que eu acredito, Adriana, se tu me ama, sai fora. Tem questões que eu acho que podem ser modificadas, como, por exemplo, o duplo L é um elemento que é muito fácil de não ser validado, porque a perna precisa marcar exatamente aquela posição na horizontal. E eu comparo muito o que está acontecendo com a Andresa, aconteceu nessa competição, com o que aconteceu com a Charlize Meurs, que foi uma austríaca que conseguiu uma das vagas pelas Copas do Mundo na prova de solo.
quando ela conseguia acertar os elementos de dança, ela chegou a fazer 13,5 em uma etapa de Copa que ela foi medalha de ouro. Acho que foi em Baku, não tenho certeza. Baku, eu acho. Mas quando não eram acreditados, ela ficava com 12,5, 12,4. É realmente muito complicado e o meme melhorou muito, é visível, mas as acrobacias, por exemplo, o DTG tá passando, né? Ela fazia antes conectado com o estágio, acho que poderia voltar, porque é um saltinho que faz ali disfarça, né, a chegada quando ela vai muito para frente, confirmar as outras passadas também, para não ter tanta essa oscilação, substituir o duplo L por um cossaco, para não ter essa oscilação de nota muito grande, porque na qualificatória foi 13,033, se não me engano, e na final foi 12,033. Então é uma mudança muito brusca, e a gente sabe que não é por falta de potencial, por grandes erros. Foi por uma questão de montagem de série mesmo. Então, pode ser revisto, que com certeza é algo que vai melhorar o desempenho da Andressa para as próximas competições. E ainda vem provavelmente Tsukahara grupado, né? No Troféu Brasil. Então, eu Sim, a acho gente que torce muito. deve ter outros elementos também que ela deve estar treinando e a Adriana provavelmente não deve ter comentado ainda. Mas eu acredito que seja o último ano dessa coreografia também. E a gente sabe que pode mais, né? Mas eu acho, assim, enquanto você está falando do duplo L, eu acho que manteria na série e adicionaria o duplo cossack, porque é muito complicado também contar com salto de dança, né? A gente vê que a Andressa ali são saltos bastante estratégicos, já que ela não é tão flexível, né? Então, assim, os giros para ela são como luva, né? É mais a questão de firmar, como foi o caso da Ellen aí, que acabou acertando na final lindamente o giro. Então, apesar de ser loteria, é algo que agrega para a série e é algo que a Andresa não faz sujo, essa questão dos giros, mas manteria por questão de dificuldade mesmo, e é só acrescentaria esse elemento, né? Caso ela não acerte, ela vai ter o C por baixo ali e não um B, mas manteria porque fica um pouco complicado quando a gente quer trazer mais saltos de dança, né? Que inclusive acho que ela até mudou, antes ela fazia aquele saltinho L com pirueta, né? Que as ginastas estavam até perdendo o valor do elemento porque não mantinham a perna muito alta, para fazer agora o cadete com meia, né? E aí a gente já vê que há uma dificuldade ali um pouco com a questão de flex. Mas, assim, dá para investir bastante em acrobático, né? A Andresa ali, ela praticamente faz a acrobacia no meio do tablado. Então, dá para investir num trabalho de perna dela, né? E é uma ginasta nova e tudo, então tem fôlego para estar fazendo isso. A gente falou no episódio pré-pan que as canadenses eram as favoritas a esse ouro por equipes, né? Mas aconteceu que elas erraram muita coisa. No solo, elas Mas olha, Renan, praticamente todas tiveram. como é bom, Renan, não criar expectativa, né? A gente saiu falando do pré-pan que elas eram as favoritas e no fim o Brasil levou o ouro, né? E Exatamente. eu todo mundo feliz. As canadenses competiram, salvo engano, na primeira subdivisão. E o sol estava atorando, estava muito quente mesmo, dava para ver ali que elas realmente não estavam bem. Inclusive, as informações que a gente tem da equipe canadense é que elas passaram muito mal, né, antes da competição, e inclusive não puderam nem treinar antes da competição. Então tiveram que competir direto, foi o que a Pedrick falou. Mas competiram ali, passaram por todos os aparelhos, com muitas falhas. O solo quase todas saíram no tablado. Parecia que ficou pequeno ali. E o maior de geral delas foi a Emma Spence com 50,900 no primeiro dia, que não é uma coisa muito alta, né? Então a gente teve uma performance bem abaixo aí das canadenses, mas coletivamente somaram ali 150 pontos e
ficaram em primeiro lugar até o Brasil vir e ultrapassá-las. Mas elas tinham potencial para mais ali, sim. O Brasil que fez uma competição não perfeita, mas pelos meus cálculos elas poderiam chegar a um 5-4, que já é uma Mas, pontuação bem ou interessante. talvez, ou talvez não, né? Porque, assim, apesar dos erros, se você tirar como base o Canadá no Mundial de 2022, que eles ganharam o bronze, Bronze. eles fizeram 160, assim, acertando todas as séries de solo, assim, da melhor forma que eles poderiam fazer. E ele contava com a Ellie Black, né? Então, na qualificatória, elas fizeram 1,59. Então, assim, eu não, talvez poderia aumentar ali 1 ponto, 2 pontos, mas eu acho que talvez não passaria do Brasil, porque se você for analisar as séries, assim, há uma queda brusca, inclusive porque a principal indivíduo, a generalista deles, a Emma Spencer, tinha uma queda muito drástica, assim, ela saltava muito bem, fazia uma barra ok, mas, assim, trave e solo deixava total a desejar, que foram exatamente os rapazes que o Canadá sofreu mais. Então, acho que, assim, elas não poderiam ir tão longe, né, e eu acho que o resultado tinha que ser esse, né, eu sou nacionalista mesmo. São Não, muitas sim, coisas as mereceram combinadas. totalmente. São muitas coisas combinadas. A Pedro, que está retornando de lesão, ela não apresentou o DTY que ela tinha antes, nem as séries com maior dificuldade. A Spencer até fez 52 em Jesolo, né, que é um torneio um pouco inflado, mas ela também fez 52 em competições anteriores. Se elas confirmassem o potencial que elas têm, e elas também são meninas mais experientes, né, mais rodadas, né, medalhistas em TF, né, mundial, provavelmente elas ficariam com ouro, mas não foi o que aconteceu. Teve também as questões de adaptação ao local, o ginásio não favoreceu, o clima de Santa Marta também prejudicou bastante elas, enfim. E o Brasil fez a competição, passou muito Ironia do bem e acabou destino, né? superando elas. A Argentina Porque também a gente, Felipe, a gente sempre não falava, rolou, né, né? que precisava de experiência porque é nova, e o Brasil foi exatamente com a equipe com meninos que viraram adulto ano passado e esse ano, com a Carol encabeçando, e simplesmente fizeram boa competição e levaram o ouro, né? Assim, é muito de dia e muito de preparação, né? Isso, a gente vê que, assim, o fator experiência, se você for levar em consideração, o Brasil não tinha tanto, né? Só tinha a Carolina ali, o restante era todo mundo muito novo nesse mundo da ginástica. Igual você falou aí do Canadá, que as meninas já têm uma certa rodagem, inclusive 3 delas, não sei se a Turner estava aqui, tá? Sidney Turner, do Canadá. Sim, tava também. Olha, 3 delas estavam na equipe que ganhou o bronze no Mundial, né? A gente sabe que estava voltando de machucado e tudo, mas são meninas que ganharam a medalha de bronze em um Mundial, né? Que tem rodagem, tem experiência, e apesar de estar voltando de lesão, não fizeram uma boa competição, né? E o Brasil com as novatas, né? Coisas de para contar num livro de história, né? Foi lá e somou 1,53, errando a competição e longe do potencial que elas têm, né? E essa pontuação já ficaria, se não me engano, em sexto lugar no europeu, na final por equipes do europeu. A gente com uma equipe B dessas, poxa, a gente tá. Não tá o ideal, mas a gente tá indo pro caminho certo, eu diria. E vem mais, né? Assim, as de 2025, as meninas que vão subir aí também são muito boas. Só Sim. precisam de alguma experiência, né? O fator nervosismo aí que foi. E de Inclusive, vamos polimento, entrar né? nessa pauta agora. Também. Experiência É, e só, polimento. só fazendo um comentário, porque a Andresa, esse foi o segundo ano de adulto dela, né? Ela estreou no passado. E não sei se vocês lembram, o Pan também foi na Colômbia no passado, e ela estava na equipe que, sim, a equipe foi muito, muito, muito mal. E ela foi muito aquém do esperado dela, sabe? Depois que ela passou por essas competições agora, Copa do Mundo de Baku, Copa do Mundo não, ó, o torneio lá na Itália, ela já chegou com uma outra postura. Você vê que ela ainda está precisando melhorar algumas coisas para chegar e fazer um geral geral 100%, mas já está ali no 85, sabe? No 80%. Dessa vez ela não caiu. Teve
alguns passinhos, desequilíbrios. A gente vê ali que dava para ela chegar mais junto da Pineda, mas comparando ao ano passado, quando ela não tinha experiência alguma, poxa, já é um avanço tremendo, né? Então isso aí já fica como um case de sucesso, mais ou menos. Já que você tocou nesse ponto aí de experiência, né? Vamos comentar um pouquinho das nossas juvenis, que, assim, fiquei um pouco assustado com o desempenho, né? Mas a gente sabia que tinha um fator de nervosismo. Mas são meninas que, assim, com atenção nos detalhes, elas vão ajudar o Brasil, assim, a dar uma guinada que a gente não estava tendo durante esses últimos ciclos, né? Sabe que o investimento maior foi para o ciclo do Rio, que a gama de meninos era muito maior, né? Foi onde surgiu aí Rebeca, Flávia, a Lohane, todo mundo que está aí segurando a equipe hoje foi daquele ciclo que teve um alto investimento, né? Então são meninos que tiveram uma visibilidade muito boa e um suporte muito bom. E aí essas que estão chegando agora, né? Assim, vale destacar alguns desempenhos apesar dos erros, né? Eu vejo ali todo mundo muito regular, mas eu sinto a Isabel como um ponto fora da curva para esse ciclo que está começando, no sentido de funcionar nos 4 aparelhos, né? A gente sabe que ela está treinando dupla pirueta, está apresentando uns elementos bastante interessantes nas barras assimétricas, inclusive aquele giro endo, belíssimo. Então, assim, a gente sabe que há um potencial gigantesco para ela, né? Nessa questão do individual geral. A gente sabe também da questão da trave, que ela tem elementos bastante interessantes, mas que não está ainda dando aquela guinada para o acerto. E o solo é aquela fofura que a gente vê, né? Assim, que contagia bastante. Então, eu vejo muito ela ali da geração Los Angeles como um dos pontos fora da curva que a gente tem no sentido de ginasta completa, né? É uma linha muito boa e, para mim, ela é muito razoável nos 4 aparelhos, né? Assim, eu não vejo ela como especialista, eu vejo ela como uma generalista ali que tem potencial para estar tirando 14 no salto, 13 alto nas barras, 14 na trave, 14 no solo, né? Uma ginástica que é muito bonita. E aí, ela é a mais nova da equipe, inclusive, que ela só vira adulta em 2026. E tem as outras 3 que viram adulta próximo ano, que é a Gabi, que tem uma linha muito linda, né? É mais uma ginasta longilínea, mais uma ginasta alongada que a gente tem, que está se encontrando aí, né? Apresentou até um desempenho muito bom nas barras na final, que assim, é uma ginástica que tem muito a oferecer para a gente nesse aparelho e também na trave. A gente está com uma geração muito boa de potencial para esses 2 aparelhos e também para o salto, que é exatamente onde vem aí a Sofia e a Larissa com duplo pirueta, que era uma coisa que praticamente estava escassa no Brasil, né? Então, assim, quando aparece alguém que chega e realiza em uma competição, assim, lava a alma do brasileiro, porque querendo ou não, é um salto que vai garantir um 13 alto e um 14, que a gente já pensa logo assim, esse salto numa final, esse salto numa qualificatória, numa somatória, vai fazer total diferença, né? Querendo ou não, você tirar um 12.800 numa pirueta e um 13.900 numa dupla pirueta faz total diferença. Então, assim, o potencial tá lá, né? A gente tá com faca e o queijo na mão, a gente só precisa fatiar e colocar dentro de um pão, né? Se atentar aos detalhes e olhar com carinho, né? Tratar com carinho e com muito cuidado essa geração que está subindo, porque eu sinto uma energia muito boa, vibe Rio na questão de renovação, né? Tem muita menina boa surgindo, tem muita menina precisando dessa atenção. E aí, inclusive, né, eu quero das juvenis de todas as séries que eu assisti, eu acho que o meu momento de ginástica brasileira feminina juvenil fica com o salto da Larissa Cravado, que a arbitragem aí garfou a brasileira, que merecia tirar 14. Tem uns problemas de postura ali, mas teve muito salto pior tirando nota mais alta. E aí eu acho que fico com essa imagem aí do brasileiro, das juvenis brasileiras nessa participação com isso, né? Uma equipe massa para o próximo ciclo. Cara, assim, a gente. Falando das juvenis, então, né? Elas
tiveram um desempenho muito aquém do esperado também. Foram 8 quedas total, só na final por equipes, das quais a gente contou com 5, se não me engano, a gente contou com 6. Com 5. Todas caíram da trave. Então, assim, foi complicado, sabe? Complicado. Mas dá pra ver que o trabalho está sendo feito, sabe? Que as meninas tentaram duplas piruetas, algumas séries com elementos interessantes, a Isabel fazendo um embarre nas assimétricas, fazendo o endo, você falou da Gabi Bolsas. Dá pra ver que o trabalho está sendo feito. Elas só precisam acertar em competição, né? E, enfim, fica aí a lição mesmo para poder ver o que pode ser feito para elas competirem melhor, né, com mais confiança. A importância dessa questão da experiência que elas precisam ter, porque senão a gente vê aí que as próprias meninas da equipe principal, né, a Flávia, ela começou a acertar as séries, a ser mais consistente de 2022 para cá. Até então, ela era conhecida pela inconsistência, e a Flávia se tornou adulta em 2015. Então, levou 6 anos para ela atingir o nível de confiança que ela atingiu para poder, enfim, participar dessas competições da forma que ela está fazendo hoje, cravar as séries. E vale a pena Quando... até falar, né, Renan, que o ano passado elas tiveram bastante erros no Mundial Júnior, né? E Sim, elas até então não tinham competido em nenhuma competição e caíram de paraquedas lá. Então, é muito similar sim, ao que aconteceu aqui no PAN, né? sim, exatamente. Então, o que pode ser feito, sabe? Porque vai esperar mais 6 anos para poder ter mais uma outra ginasta com confiança, sabe? Por que a gente não pega esse processo e acelera para poder formar não só uma ginasta, mas uma geração de ginastas que tem essa confiança, essa bagagem, essa experiência para poder competir internacionalmente, caso seja necessário, num Mundial ou no PAN, entendeu? Olimpíada, eventualmente. A gente nunca sabe, então a gente precisa de formar mais ginastas que saibam competir, né? Essa é a questão. A gente vê que o trabalho está sendo feito com essas meninas. Elas são meninas talentosíssimas, mas tem que virar uma chavinha ali para elas poderem mostrar em competição o que elas vêm fazendo em treino. Sobre o juvenil meio que foi isso, sabe? Porque a gente viu ali que a Larissa mesmo, ela fez uma dupla lindíssima na final por equipes, né? No nível geral, e chegou na final do aparelho, ela acabou errando e tendo o salto ali rebaixado para 1,5. Foi uma queda até bem feia assim, de ver, mas Assustou todo mundo, né? Assim, porque já dá logo um assustou. dor no coração, porque a gente já tá querendo contar com ela pro próximo ciclo. Então, Exatamente. Mas graças a Deus não foi nada. Ela terminou a competição, saltou depois no pirueta, tava bem. Mas é chato, né? A gente queria que ela tivesse acertado. A Sofia, ela fez a dupla dela também, teve um passo na chegada ali, mas não comprometeu a performance em si e acabou com a medalha de prata. Mas porque a atleta do Canadá, a Lia Mônica Fontaine, ela tinha mais dificuldade. O segundo salto ela fez tinha com a pirueta e meia. A Sofia fez com meia só. Então, ela tinha ali uma margem para erro. Ela errou o primeiro salto, a gente estava ali, erra, o segundo também, mas acabou que não deu, né? Ela foi medalha de ouro. E no chat o pessoal criticou ela, né? Não sei se você percebeu isso. Não percebi, não. Ela foi bem criticada. Tinha uma menina de 15 anos. Coitado. acho que o masculino foi muito esperado, né? Praticamente a gente estava com os atletas principais, incluindo os dois principais generalistas, que é o Diogo e o Caio. Caio fez uma boa competição, ainda está um pouco longe do que ele pode apresentar, mas para um retorno foi excelente, né? Inclusive com direito a medalha de ouro no salto, errando o salto, para você ver o poder que ele tem. E assim, eu vejo ele muito como o favorito a ser escolhido para essa vaga, pelo potencial do individual geral e de uma possível final de salto, né? Eu acho que
sustentou um ciclo, né? Já tem um tempo que o Caio tem sido nosso principal atleta e eu vejo assim, mais como merecido, e ainda mais voltando correndo aí para tentar conquistar uma vaga. Então, eu acho muito fera o Caio, assim, extremamente dedicado. E o Diogo, atenção nos detalhes, né? Eu acho que algumas séries ele simplificou, né? A gente sabe que o salto ele pode mais. Eu acho que errou num solo também. E aí, finalmente, no cavalo, ele conseguiu acertar a série difícil, né? Que ele tinha falado até nas entrevistas. E eu vejo que a formação para esses jogos, né? Que a gente infelizmente não conseguiu se classificar como equipe, vai ser provavelmente essa dupla, né? E fica aqui registrada a minha preocupação com a renovação do próximo ciclo e do próximo também, né? O Júnior não estou vendo com tanta animação que com o feminino tem. A gente sabe que demora um pouco mais para adicionar dificuldade e tudo, mas acho que assim já a situação já tem ficado preocupante já tem um tempo já, né? Assim, para acender o alerta vermelho do Brasil que era protagonista ali no top 8 começar a se distanciar cada vez mais, né? A gente já ficou um pouco distante quando a gente perdeu o Caio lá para classificar, para tentar uma vaga no Mundial, mas o Caio não é eterno, né? O Diogo não é eterno. Então a gente precisa de ginastas que vão estar preenchendo e somando essas lacunas, né? Como foi o caso da Júlia, que chegou, da Andresa, que está subindo agora, e de vários outros novatos que estão surgindo, ainda não consigo enxergar ninguém no masculino para estar entrando e preenchendo esses espaços. Estou bastante preocupado, né? Isso já faz um tempo já, com a questão da renovação do masculino. Antes era o feminino que estava assim, que todo mundo achava, vem aí Dark Times, né? Ciclo 2009, 2012 e acabou que o feminino está tomando outro rumo e o masculino está se encaminhando para essa escassez, assim. Tem ginasta, mas não tem série, né? Assim, não consigo e eu nem vejo também porque o pessoal fala muito de trazer um estrangeiro como uma solução para isso. Eu acho que vai ter que ter um olhar mais maior com carinho para o time masculino que deu muitas alegrias e muitas medalhas, né? Então, no mesmo jeito que surgiu um Nuri, um Zanetti, também podem surgir outras pessoas que vão conseguir trazer uma medalha para o Brasil. E é uma situação que me deixa bastante preocupado, apesar da medalha de ouro por equipes, medalha de ouro individual geral, mas se você for olhar assim um macro, é uma situação bastante preocupante. Não sei para vocês, mas eu tenho essa impressão. Eu concordo, até porque a gente viu ali que o feminino do juvenil não conquistou uma medalha porque contou com muitas quedas, mas não foi o que aconteceu no masculino. A gente observa ali que há mesmo uma. A gente está um pouquinho atrás em termos técnicos em relação até outros países da América Latina. A Colômbia está vindo aí com um juvenil muito forte, tem o Carlos Vera, que é o ginasta que treina uma saída nas barras paralelas de triplo mortal agrupado. É um cara assim absurdo e ele faz uma dificuldade absurda. O solo dele também é extremamente difícil, ele tem uma execução boa também. Ele e Barajas vão fazer aí o negócio acontecer no próximo ciclo de Los Angeles para a Colômbia, tá? Eu acho que são dois ginastas aí que se assemelham a Flávia e Rebeca no Brasil, assim, de dupla dinâmica. E caso os dois compitam bem juntos, a Colômbia pode chegar aí em posições de protagonismo da ginástica mundial no próximo ciclo. Eu já ia falar isso, Renan. Tipo, da Colômbia assumir o papel que hoje o Brasil tá, né? De ser o Exatamente. protagonista da América do Sul no masculino, né? A gente vai perder esse papel aí. Exatamente. E assim, dependendo de como o Barajas vai competir agora em Paris, a gente já perde posto agora mesmo. Porque assim, ele é um ginasta que tem uma prova de barras paralelas de 6,7. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Ele, tendo erros, ele consegue pontuar um 14 alto. Então, assim, quiçá medalha, sabe? Barra fixa também, ele tem a prova dificílima. Então, é um atleta que é muito novo, tem muita dificuldade e sabe competir bem. Isso ele conseguiu provar no Campeonato Mundial Juvenil do ano passado, que ele rapou várias medalhas, várias mesmo, e foram todas muito merecidas.
Só fazendo aqui uma recapitulação das medalhas, né? No PAN. Final por equipes, feminino, ouro para o Brasil, Andresa Lima, Gabriela Barbosa, Luísa Abel, Caroline Pedro e Ellen Benevides, a nossa Pingo. Prata para o Canadá e bronze para o México. Tivemos aqui Brasil 153.334, Canadá 150.433, México 150.100. A Argentina ficou em quarto lugar, depois em Panamá, Colômbia, Equador, Costa Rica, Venezuela e Chile. Coitado da Chile aqui, as meninas na trave e nas assimétricas elas estavam achando que estava naquela pontuação de 10, não tem? A, ma- a maior nota foi 9.933 na trave e nas assimétricas 8.867. Elas iam ser flopadas até no ciclo de Atenas, coitadas. Então vamos lá, ficaram aqui na 10ª colocação. Final do individual geral. Final do individual geral, tivemos a Michelle Pineda, do México, na primeira colocação. México Com 50... barra Estados Unidos da América, né? Exato. O pessoal tava chamando ela de Chiquinha falsificada aí. A Chiquinha falsificada porque ela é americana e tá competindo pelo México. Fez aí 52.5. Prata com Mia Mainardi, da Argentina, 52.001. Fiquei surpreso com essa prata, tá? Mas achei muito merecida. Fiquei bem feliz aí com a medalha dela. Saltou uma pirueta e meio. E em terceiro lugar, bronze para Andresa Lima, brasileira, com 51.566. Aí depois veio a Emma Spence, do Canadá, e a Gabi Barbosa, do Brasil, em quinto. Aí temos a final de salto. Campeã foi a Carla Navas. A gente falou dela aqui em alguns episódios das Copas do Mundo, que ela foi campeã de salto e foi bronze, acho que foi em Cottbus, e campeã em Doha. E ela fez o Mustafa cravadíssimo na final, mesmo com o sol batendo na cara, ele não foi lá e conseguiu fazer um salto muito bom e acabou com a medalha de ouro. Dobradinha do Panamá com a Hilary Heron também, que foi medalha de prata, saltou ali para 13.617. E bronze para Emma Spence, do Canadá, que fez uma pirueta e meia perfeita, tirou ali um 9 de execução. E o segundo salto que até causou certa estranheza, porque é um salto muito simples, vale 3.4, que é o Tsukahara Mortal Carpado. André até ficou em dúvida se era aquele salto mesmo se ela errou, mas não, é o salto dela mesmo. Provavelmente porque ela é ginasta de NCAA, né, de faculdade, então ela tem aquela pirueta meio muito sólida e colocou mais segundo salto aí para tentar uma medalha nessa competição. E conseguiu, foi bronze. Nas assimétricas, Daira Lamadrid da Colômbia foi medalha de ouro, 13.067, prata para Sydney Turner do Canadá, 13.033, e bronze para a Argentina, Meline Mesropian, 12.900. Luísa Bel ficou ali em sexto lugar com 12.600. Carol Pedro ficou em sétimo com 11.700. Ela sofreu uma queda na saída de duplo esticado, que é uma saída nova para ela, upgrade. Primeira vez que ela competiu essa saída nova. Na trave, tivemos Michelle Pineda de novo, com ouro, 13.367. Andresa Lima, prata. E Sydney Turner, do Canadá, bronze. E no solo, Mia Mainardi, campeã, com 13.67. E a prata aí rachada entre Michelle Pineda, do México, e Ellen Benevides, do Brasil. As duas ginastas ficaram com a medalha de prata junto. Sobre os resultados do masculino, a medalha de ouro no solo ficou com o mexicano Alonso Pérez. A medalha de prata ficou com Andrés Felipe Martínez Moreno, da Colômbia. E a medalha de bronze para o Julian Jato, da Argentina. O Caio participou dessa final, mas acabou tendo 2 erros consideráveis. Saiu 2 vezes do solo, teve uma penalidade de 0,6 e acabou ficando apenas na sexta posição com 12.467. O mexicano, que já tinha liderado na classificatória, embora na final com a nota mais baixa, confirmou o favoritismo e ficou com o ouro. Na final de cavalo com alças, a gente teve um resultado muito bom, muito importante para o Brasil, que foi a nota do Diogo Soares, não só a medalha de ouro, mas um 13.933. Não é uma nota que briga por medalha em final de campeonato mundial
nem por medalha, né, nos Jogos Olímpicos, nem por final olímpica, mas para a equipe brasileira é muito bom. Uma série com uma dificuldade de 5,8, uma execução de 8,1, que pode impulsionar, né, a equipe nas disputas nos TFs e também, quem sabe, ser o pontapé inicial para uma melhora do Brasil nesse aparelho, né? Que historicamente estamos muito atrás e precisamos desses resultados, dessa melhora, para sonhar com algo melhor no futuro. Inclusive muitos dos resultados que o Caio não conseguiu, né, em finais de individual geral, aconteceram porque ele vinha bem durante toda a competição e errava na rotação do cavalo e prejudicava o somatório geral. Então é bem importante esse resultado do Diogo. Tomara que esteja anunciando melhores tempos nas disputas desse aparelho. A medalha de prata ficou com o Eduardo Alarcón Luque, do Peru, e a medalha de bronze com o Luca Alfieri, da Argentina. Nas argolas, um resultado muito bom para o Chile, com a medalha de ouro do Joaquim Álvares Campos. O Chile já tinha ficado com a medalha de prata no individual geral com o Luciano Letelier, né? E a medalha de prata ficou com o Daniel Villafani, da Argentina, e o bronze com o Caio, né? Que junto com o argentino tinha a maior D da final, 6, mas o argentino foi um pouco mais limpo e ficou na frente. Na final de salto, medalha de ouro para o Caio Souza, com um somatório de 14,050. Medalha de prata para o Dylan Jiménez Giraldo, da Colômbia, com 13,883. E medalha de bronze para o Josué Armijo Subaiki, do Chile. O Caio voltou com o Dragulesco, a reversão duplo mortal grupado com meia volta. Foi um excelente salto, com nota 9 de execução, mas acabou caindo no segundo salto, né, que é uma reversão tripla pirueta. E esse salto é extremamente difícil, parte de 5,6, e ainda assim teve a nota de 13.500. O Caio, ele realmente quer se colocar na briga por essa vaga da CBG para Paris. E ele upando esse segundo salto e acertando, existe a possibilidade, sim, de uma final nesse aparelho em Paris, né? Apesar da concorrência nesse aparelho estar enorme, né? Com os britânicos, com os ucranianos, entre outros atletas de outros países. Na final das barras paralelas, outro resultado muito bom para o Brasil, a medalha de prata para o Diogo Soares, com a nota de 14, sendo superado apenas pelo Dylan Jiménez, da Colômbia, com 14.333. A medalha de bronze ficou com o Adixon Trejo Bassalo, da Venezuela, com 13.800. Caio teve erros na sua apresentação. Eu confesso que, na verdade, eu acredito que não mostrou na transmissão. Pode ser que tenha acontecido uma queda, porque ele teve apenas 7,2 de E ficou com a nota de 13.200 na quarta colocação. Por fim, na barra fixa, a gente teve a medalha de ouro do Diogo Soares, com 14.100, 6 de dificuldade. A medalha de prata do Caio Souza, com 13.700. E a medalha de bronze do Joseph Solis Alfaro, do Chile, com 12.667. Essa foi uma final não muito boa. Aconteceram várias quedas, incluindo a do Luca Alfieri na saída de dupla com dupla. Ele foi uma queda muito feia. Na hora eu fiquei achando que foi uma lesão, uma ruptura de ligamento do joelho. Ele saiu de maca, enfim, foi uma imagem muito triste dessa competição. A posição da barra fixa naquela parte do ginásio mais aberta, onde tinha muita influência do vento, pode ter prejudicado. Certamente deve ter prejudicado a performance dos atletas. E é mais uma imagem não muito legal dessa competição na Colômbia. O Caio foi muito bem na competição, como já era esperado, né?
ele e o Diogo, sem a participação dos Estados Unidos, sem a participação do Canadá entre as equipes seniors, seriam os favoritos disparados a várias medalhas, inclusive de ouro. Foi o que aconteceu. Mas eu sinto que falta um pouco de consistência ainda para o Caio se posicionar no individual geral. A gente sabe que o masculino, de acordo com o que a gente viu nas etapas da Copa do Mundo, está muito disputado, com a presença de muito mais países que o feminino. Eu acho possível um top 10 no individual geral para o Caio ou para o Diogo, ou de repente para os dois, né, dependendo de erros de outros atletas. Mas eu acredito que o Caio poderia ter mostrado um pouco mais de consistência na execução. E isso colocaria ele numa posição muito melhor nessa disputa com o Nori, que leva um pouco de vantagem por existir a possibilidade de medalha olímpica na barra fixa, né? A barra fixa é um aparelho muito imprevisível, é comparado com a trave no feminino, pode acontecer várias quedas. O Nori não é extremamente favorito, mas ele tem resultados nesse ciclo. Ele tem uma medalha de bronze em Liverpool, ele tem uma final na Antuérpia. Ele foi muito bem, apesar de não ter se classificado para o Cairo, para a final do Cairo. Se tivesse classificado, muito provavelmente ele teria conquistado a vaga olímpica do aparelho. Mostrou muito mais consistência naquilo que ele se propõe a ser, que é um especialista de barra fixa. Então, por isso, eu acredito que ele esteja na frente nesse momento. Mas vamos acompanhar os próximos capítulos até a disputa do Troféu Brasil, onde será anunciado o detentor, né, dessa segunda vaga para o Brasil na ginástica masculina. Vamos então pro giro? Bora lá. Vamos ver o giro. Primeira coisa que temos para relatar, Campeonato Asiático. Emma Malabuyo mandou avisar, a gente avisou para vocês, né, que ela iria upar. E ela conseguiu. Ela foi medalhista de bronze em individual geral no Campeonato Asiático lá em Tashkent, no Uzbequistão, e garantiu sua vaga para Paris. Vai ser a terceira filipina, que é, na verdade, é americana, vai competir pelas Filipinas nos Jogos Olímpicos. Ela ficou muito perto ali de bater as chinesas, o que eu achei muito engraçado, tipo coisa de 2 décimos. E ela fez full twist Yurchenko, que ela estava reaprendendo, né? A UB dela ela foi sem largada, mas ela fez uma saída de Tsukahara agrupado, bem padrão NCAA de faculdade. Ela upou o solo, colocou uma 1,5 bate pirueta, fez um Mitchell, acertou ali, e ela ganhou daquela ginasta do Uzbequistão, da Aida Barirjanova. Ela competiu algumas etapas de Copa do Mundo, a gente falou dela aqui, e ela ficou a 0,033 da Malabuyo e Que postou um inclusive, shade. Renan, o vídeo andou no coração, né? Não sei se o pessoal Sim, pôde. Eu acho que tava no Twitter, a carinha que ela faz quando ela vê a nota saindo e não foi a nota, né? Ela meio que faz uma cara de surpresa e de decepção, depois ela sai bem triste, tira a parte de trás do colar e tudo. Deu um sim. certo dó, assim, ficou muita gente com raiva da Malabuio. Não, a Malabuyo foi super cancelada no Twitter por conta disso, né? Porque ela é americana e inventou de competir pelas Filipinas ano passado, não conseguiu vaga pela Copa do Mundo e foi pegar essa vaga no Campeonato Asiático. O pessoal tava criticando bastante ela lá. Ela foi bem massacrada no Twitter. E ela acabou sendo Mas isso é um campeã de solo pouco, também, né? isso é um pouco culpa da FIG também que permite, né, que essas atrocidades aconteçam. Pois é, inclusive está sendo até. Basta que a federação autorize, né? Assim, basta que os Estados Unidos autorize, ela já vai poder competir, assim. Que foi exatamente o caso daquela Levi John, acho, que é a outra A, filipina também, uma americana a, que foi naturalizada. a Levi Young Riva. Ela. Mesma coisa da mexicana. Tava competindo no Intercup e do nada apareceu pelas Filipinas. No caso da Pineira foi pelo México, né? E a Ida, ela postou um shadezaço no Instagram. Ela colocou lá que era o preço 0,033, que foi a diferença dela para Malabuio.
era o preço de uma licença. E ainda colocou lá que, infelizmente, a jornada dela, porque ela não é novinha, tá? Ela é de 1995. Tá nessa missão de classificar para as Olimpíadas desde Londres e nunca conseguiu. Aí ela colocou lá que a jornada dela para as Olimpíadas tinha acabado e que os juízes deram a preferência para outra ginasta. E ela foi lá e marcou o Malabuio. Ela é afrontosa. Gosto sim. Marcou o Malabuio. Você tô jogando shade para você mesmo. A chinesinha ficou de fora, só foi a Malabuio. Eu achei ofensivo, posta mais. O pessoal metendo para o Malabuio, né? Obviamente. Ela ainda conseguiu o ouro no solo. A gente xoxou tanto esse solo dela aqui. Ela foi lá e foi campeã asiática 2024 nesse aparelho. Enfim, choices, né? Ela deve chegar em Paris com a mesma acrobática. Eu acho que não deve mudar muita coisa, não. Talvez coloque ele uma largada na paralela, mas eu acredito que é pedir demais, né, gente? Ela não é mais americana, agora é filipina. A Finnegan, que é a compatriota dela ali, em todos os sentidos, tanto nos Estados Unidos quanto nas Filipinas, ela tá treinando um twist na trave, valor F, e se ela colocar, vai aumentar bastante a nota dela, porque, na verdade, não sei se você concorda, Johnny, mas dessas Filipinas, americanas filipinizadas, ela é a mais esforçada, de longe. Eu acho que a Ali, Finnegan, ela dali a Finnegan é mais esforçada. talvez seja porque ela, assim, né? Eu acho que tá todo mundo no mesmo barco, né? Mas o jeito que ela, a forma com que ela conseguiu a vaga talvez tenha sido um pouco mais justa, porque Uhum. foi através do Mundial e tudo, e de fato foram séries boas, né? Ela não foi com qualquer ginástica para tentar conseguir uma vaga, alguma coisa do tipo, com qualquer truque, né? Ela foi com séries, inclusive, que mereciam até mais notas do que ela acabou tirando. Sim, Mas, assim, na minha cabeça está todo mundo no mesmo barco, assim, dessa questão de naturalização, né? Eu acho que até que ponto isso vai prejudicar as pessoas que realmente merecem aquela vaga, né? Óbvio que todo mundo tem um treino e tudo, mas não dá para comparar a estrutura que é treinar nos Estados Unidos, no sistema dos Estados Unidos, né? Com a ginasta lá do Cazaquistão, que só deve ter um ginásio, não tem, deve ter fosso, não deve ter aparelhagem que é adequado. Então, eu acho que a FIG ela tem que rever aí, a partir de, principalmente tomando como base esse episódio, que foi extremamente polêmico, como é que ela faz para tornar isso um pouco mais justo, né? Se elas esperarem um tempo a mais ou terem que se registrar a um clube, alguma coisa do tipo, assim, porque de fato, eu quiser competir amanhã por outro país, eu vou conseguir competir. Então, não faz sentido, né? Não é justo com as outras ginastas daquele continente que estão lá sofrendo o pão que o diabo amassou para chegar a uma pessoa que já tentou uma carreira na elite lá dos Estados Unidos, já teve uma ginástica que foi extremamente poderosa, machucou, voltou, e lá é tirar a vaga de uma ginasta que está batalhando para melhorar dentro do sistema que o país dela pode proporcionar, né? Então, acho que a FIG ela tem que rever essa questão de regras. sim. Então, gente, a minha opinião sobre Emma Malabuyo e Filipinas padrão importação para o resto do mundo é que eu acho que, de certa forma, elas contribuem para o desenvolvimento do esporte do país, sim, porque, querendo ou não, é uma representação em uma competição do nível dos Jogos Olímpicos, mas se isso não vier acompanhado de melhorias do sistema de ginástica do país, não vai adiantar muita coisa. E ainda existe uma outra questão que eu percebi acompanhando algumas discussões de fãs americanos, né? De que eles estão extremamente felizes porque os Estados Unidos vão ter como se fosse uma outra equipe competindo, de americanas competindo por outros países, e vi até algumas contas que
produzem conteúdo sobre ginástica no Twitter, dizendo que não existe bem o justo no âmbito do esporte, eu acho que tá meio que no interior dos americanos essa história de querer dominar, né? De querer intervir sobre os outros países, se a gente for levar para questões geopolíticas, isso é muito claro, e isso também está se refletindo dentro da ginástica. Então, eles estão numa vibe de curtir muito esse momento de ter meninas que não teriam, né, ou não estão mais atualmente no nível para disputar uma vaga na equipe principal dos Estados Unidos, mas elas têm um nível ok para estar competindo por outros países. Ou seja, o nosso sistema é maravilhoso, nós temos ginastas para estar aí em outros lugares mostrando a nossa qualidade. Então, por esse ponto de vista, eu acho bastante problemático. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhar o desenvolvimento da ginástica lá. Só futuramente que a gente vai entender se vai ter, né, repercussões positivas, né? Lembrei que eu ia falar. É que eu vi uma discussão no Twitter que falava tipo assim, o problema foi ela ter classificado para uma vaga para asiáticas, uma vaga continental. Porque se tivesse pegado uma vaga por Mundial ou Copa, estaria tudo bem. Ou estaria menos pior. Eu também vi isso. Então, eu acho que concordo. Porque, cara, nada que a impeça de competir em campeonatos asiáticos, né? É porque ela tá representando o país asiático, mas é uma questão de ética mesmo. Já vi Mas, pessoas comparando com regras que existem em outros esportes, da atleta ter que ficar um certo tempo residindo do país, um certo tempo sem competir competições do país anterior, que a ginástica poderia replicar isso. Enfim, tá rolando várias discussões relacionadas a Emma Malabuyo e as Filipinas, que são interessantes, né, para a gente discutir questões éticas dentro do esporte, para além do que a gente discute mais estritamente relacionado aos aparelhos, às competições de ginástica, né? Enfim, vai dar muito é, pano para manga isso aí. ela pelo menos nos dá conteúdo, né? Pra poder falar. Isso aí a gente não pode negar. Pois é, estamos falando dela desde o começo desde o Cairo, né? Nosso Tá próximo aí. episódio de, nosso próximo episódio de Naturalizadas, ela vai ser a capa. Já vi gente falando também, porque quando era boa lá, que fazia Tsukahara de terceira passada, fazia dupla esticada, ela não queria competir pelas Filipinas, né? Tem Mas isso agora também. ela quer ser a Filipina number one. Então, E, enfim, tá lá, né? Eu achei que as norte-coreanas iam conseguir pegar essa vaga. Eu tava acompanhando esse campeonato asiático, inclusive até a última rotação. Ela tava 1,2 atrás das norte-coreanas. Aí eu falei assim, acabou para Malabuio. Aí eu acabei dormindo, que era de madrugada, né? Acordei no dia seguinte e fui ver lá que a Malabuio tinha conseguido a vaga. Eu assim, ué. Aí eu fui ver as provas das coreanas. Elas foram para assimétricas. Tiraram tipo 9, 10. Assim fica fácil, né? Elas realmente não contribuíram, não compareceram. E a Malabuio levou. Nesse aspecto aí, mérito dela também, né? Coitada da menina do Cazaquistão lá. não, as norte-coreanas, existia uma expectativa sobre elas, né? Porque, como a gente falou no EP anterior, elas foram muito bem nos Jogos Asiáticos do ano passado. Tinham meninas que tinham potencial para um individual geral de 51, de 52. A Kim Soo-jong, que para mim era bem melhor do que a Kim Soo-hyung, não participou. Então acabou que a vaga foi para a Emma Malabuyo, que se dedicou nos outros aparelhos, né? Treinou depois do circuito de Copas para fazer o individual geral e acabou levando a vaga. Uma pena para a atleta do Cazaquistão, né? Coitada. Mas enfim. 0,033 o preço de uma licença. Uma licença FIG pelas Filipinas. Eu gostei do Sheila, achei ela corajosa. A Alemanha está presente na Copa do Mundo de Varna, esteve presente na Copa do Mundo de Varna no final de semana. Karina Schönmeier
uma dupla pirueta no salto, um salto novo para ela, acabou levando a medalha de prata nesse aparelho, e rezam as lendas que ela está treinando um Chang. Ela tem um Lopes lindíssimo de segundo salto, que também é um salto novo para ela. Ela vem mostrando uma evolução bem interessante, principalmente contando que ela é alemã. No salto que eles realmente não investem tanto nesse aparelho, mas ela vem mostrando uma evolução interessante, e se ela aparecer com o Chang, vai bagunçar as coisas ali no centro da Europa, tá? Porque o Chang e o pirueta são saltos da Rebeca, né? E a gente sabe aí que a Bios não deve continuar no próximo ciclo. A Rebeca a gente não sabe ainda também. Se Schumacher aparecer em 2025 com o Chang e o pirueta, teremos uma alemã campeã mundial de salto. Anota isso aí. Emma Malevski Sim, tá vindo. ainda mais no Mundial de 2025, que promete ser um pouco mais esvaziado, né? Porque é um Mundial pós-olímpico, né, realizado na Indonésia, né? Sem as principais estrelas, uma oportunidade para as equipes testarem atletas novas. E são saltos muito bonitos, né? Tanto o DTY quanto o Lopes, que surpreende pelo fato de ser um alemã. A Alemanha não tem esse destaque todo na prova de salto, apesar de ter alguns resultados interessantes, pontuais. E eu confesso que eu queria ver a Schumacher em Paris, porque a Sites tem uma prova muito boa, né, de barras assimétricas, foi campeã em Varna, é uma candidata final, mas eu acho que ela não vai conseguir muita coisa além de uma possível final, que já está muito disputado esse aparelho. Então, eu, né, se fosse dirigente na Alemanha, tivesse parte da Confederação Alemã, eu daria oportunidade para atletas mais novas mostrarem potencial, ganharem experiência, como a Kevert, como a Schumacher, E se para você somar, Felipe, o o individual próximo geral ciclo. da Carriage e da Karina Schurmaier, dá um somatório bom, tá? E principalmente se ela conseguir esse salto Chang, provavelmente a somatória dessas notas aí faz total diferença para elas voltarem para o possível top 8, né? Sim. Até porque a Schumacher, nessa Copa do Mundo de Varna, ela foi também medalhista de bronze no solo. Então, ela pontuou 13. Não é uma pontuação altíssima, mas a gente sabe que 13 para o solo num TF tem as suas vantagens. Muita Ainda gente mais aí para o tá nível que morrendo a nos Alemanha 12. estava apresentando, né, Renan? Sim, a Alemanha estava fazendo para 12 baixo, tem um 13 no solo, é para agradecer a igreja, né? A E a, Alemanha pode ter uma equipe interessante assim para continuar ali no top 8, no top 12 para os próximos anos, né? Eu não acho que elas estejam tão atrás, não. Eu gostei, eu fiquei feliz com a evolução da Schumacher, e tem a Kevrit, né, que é um grande talento. Vamos ver aí, umas meninas novas também têm umas séries bem pontuais, mas interessantes também, daquela equipe que disputou a BTB, disputou o europeu também. Vamos ver. isso. E tem a Emma Malevski também, que ela tá retornando aí de lesão e anunciou que tá com a outra lesão, mais uma aí que se acumula. Ela tá com desgaste na cartilagem do ombro. E ela vem treinando bastante barras assimétricas, estava com uns upgrades interessantes, de largada. Então ela não vai fazer nada disso no campeonato alemão, que vai acontecer daqui a algumas semanas. Vai fazer somente trave e promete aí uma trave interessante. Ela que é a campeã europeia de 2022 nesse aparelho. Uma das grandes críticas à ginástica da Malevski era a saída de trave, que ela foi campeã europeia com uma rondada pirueta simples, só uma acrobacia que só ela faz na, na ginástica de elite, pelo menos entre as principais. E ela estava treinando uma saída de duplo grupado, que já bonifica 0,2. A previsão é 6,0. Mas, assim, aparentemente o duplo grupado ainda não está na série. Ela vem treinando uma saída de 1,5, que sai de B para C. Então, mais 0,1 aí. E a previsão é 6 pontos, 6,0 na trave dela.
A Zaitz, né, que a gente já falou dela, ela foi campeã de barras assimétricas nessa Copa do Mundo de Varna, 14,4. Ela que competiu em Esolo também, fez lá os seus 14 pontos, só fez barras assimétricas, ela está retornando de lesão. E agora está com a série completa, mas 14,4 briga por final, mas não é aquela coisa certa, porque ainda tem muita gente boa para fazer paralela nos Jogos Olímpicos. Então, a gente vai ver aí como é que vai ser a estratégia da Alemanha. Eles são, se você for pegar a documentação, né, das diretrizes alemãs para a seleção dessa vaga, eles são muito objetivos. Então, não tem muito espaço para discricionalidade ali dentro. Em preferir as artes, por exemplo. A questão deles vai ser pontuação. A pontuação é similar à medalha de bronze no último Mundial. Então, é a pontuação, como é que se diz, objetivo deles ali para as meninas. Então, quem pontuar mais perto daquilo ali vai ser quem vai levar a vaga. Então, a gente vai ver aí na briga as artes, principalmente por conta das assimétricas. A Schoenmayer, ela com o Lopes e uma dupla pirueta, no Itian como pirueta, ela consegue final de salto. Então, ela coloca aí uma pressãozinha, né, para cima dela. E a própria Malevski também, né? Ela vindo com uma trave de 6 com uma execução que a gente sabe que a dela é boa, ela consegue um 14,3. Então, essa briga vai ficar muito interessante. Apesar de ninguém ter perguntado, né? Eu gosto muito de ginástica alemã, então eu quis saber esses detalhes para vocês. Tyrus, eu posso seguir? Eu tô torcendo pra Georgieva fazer esse F. Quem sabe se não fosse a lesão, ela já teria, né? Outros Sim. resultados a nível mundial, final mundial no salto. Eu Isso. quero muito ver ela com esses saltos que ela upou, ao invés de nomes como, sinceramente, gente, desculpa, mas Ellie Black, Shoko Miata, pra mim, se elas não estiverem na final de salto, eu vou adorar. Seria interessante. A Georgieva, que é a outra ginasta que a gente já falou dela, né, a ginasta da Bulgária, foi campeã de salto em cima da Karina Schoenmayer e fez acima de 14 pontos. Ela está aí com uma pirueta que é muito bem executada, a gente já vem falando dela aqui há algum tempo. E ela upou para o Tsukahara como a pirueta e meia. Então, 4,8, conseguiu aí seus 14,083. Campeoníssima da Copa do Mundo em casa. Mas eu acho que é factível essa nota. Ela consegue tirar isso em Olimpíada, sim. Ela quer final em Paris e tá merecendo. Sim, são saltos bem limpos, né? Ela tem uma postura belíssima no ar. Acho que merece sim. Da Bulgária para Países Baixos, falar das nossas holandesas. Entória Torres-Dottir. Ela tá vindo com upgrades, tá treinando a Manar e uma saída de tripla pirueta na trave. Ela disse que provavelmente não vão ficar prontos para Paris, nenhuma das duas novidades, mas a Manar tá mais fácil de sair do que a tripla pirueta. Comentários? Eu acho a dupla pirueta da Itora já bem no limite. Eu não levo muita fé nesse Amaná, não, até porque é um salto que praticamente foi extinto desse ciclo olímpico de Paris. A Ruby Evans, ela fez no treino de pódio, né, na Antuérpia, mas eu acho que ela caiu na classificatória e não apresentou mais. Mas tirando isso, a Heitora, que não é bem uma ginasta muito conhecida por explosão, por ter o salto como sua especialidade, eu não levo muita fé nesse upgrade aí, não. Não sei vocês. O que vocês acham? Não sei também, mas eu acho que é polêmico. Se ela É viesse complicado. com a Maná, seria uma das sensações dos Jogos Olímpicos de Paris, porque ninguém espera, né? Vamos ver. E de Holanda indo para Estados Unidos, a gente falou sobre o barraco ali envolvendo a Selena Harris, que saiu da Selena, foi dispensada. E agora ela está de casa nova, ela vai ser uma crocodila na Flórida. Ela escolheu uma nova escola dela, vai começar a partir dos próximos semestre. E não está saindo assim, sem burburinhos, né?
Ela não segue mais a Janela, que é a antiga treinadora dela, nem a UCLA Gymnastics, e também não segue mais algumas companheiras de time. Dando nos meus bois aí, ó. Emily Lee, Shea Campbell, Frida Esparza e a nossa geradora de conteúdo, Emma Malabuio. E, na verdade, queria até perguntar para vocês aqui, né, principalmente o Johnny aí, que gosta de acompanhar as americanas. A Emma, ela perdeu várias competições pela UCLA por conta dessas Copas do Mundo que ela participou, né? Que ela tentou a vaga por ali, não conseguiu. E a UCLA não teve seus melhores desempenhos esse ano. Elas acabaram sendo desclassificadas ali na semifinal. Será que a treta da Serena Harris envolveu isso? Porque disseram ali que ela meio que tinha umas crises de estrelismo, não aparecia no treino, enfim, saber o que vocês pensavam disso, porque assim, ela tem vontade de competir internacionalmente também pela Guatemala, ela já sinalizou isso, e não dá para negar que ela ficou sobrecarregada com a ausência da Emma no line-up, né? Porque ela teve que cobrir ali alguns incêndios durante toda a temporada. O que vocês acham? Eu acho que já começa errada a questão da mudança de nacionalidade, mas também eu não vejo assim como a configuração de equipe no NCAA é diferente, né? Então não dá para dizer que uma ginasta vai puxar a equipe inteira, né? Sendo que o sistema de pontuação já não beneficia tanto isso. Então não vejo assim como puxou a responsabilidade para ela. Talvez ela fizesse um pouco de diferença, mas de fato é uma temporada fraca para a UCLA. E assim, os fãs vão ter que aceitar. Sobre indo para a Oceania agora, tivemos também o Campeonato da Oceania, foi realizado em Auckland, na Nova Zelândia. Não foi Auckland, foi na verdade uma cidadezinha a 26 minutos de Auckland. E foi no ginásio de treinamento. Se você for olhar ali, é coisa tipo Winter Cup, sabe? É, Winter Cup no American Classic, aquele lá, bem zoado, sabe? E Campeonato da Oceania é um continental só entre Austrália e Oceania, obviamente. E estavam ali em jogo duas vagas olímpicas, uma para o masculino e uma para o feminino pelo individual geral. No masculino, a grande expectativa era em relação ao Heath Thorpe, que é aquele ginasta que já comentou aqui também, que ele foi meio que barrado ali da equipe do Mundial ano passado, mesmo sendo o campeão nacional individual geral. Enfim, agora ele teve a chance de se redimir lá no campeonato da Oceania e a vaga ia ser para o australiano, essa era a verdade. Então estava entre ele e os companheiros de equipe dele, não tinha muito para onde correr. Ele acabou não ganhando. Então ele está out de Paris completamente. Quem levou a vaga foi o Jess Moore, o campeão do individual geral. Já no feminino, essa vaga foi para Isabella Brett, da Nova Zelândia, que também não tinha para onde correr, era entre ela e as ginastas da equipe dela, porque no caso dela era pior ainda, né? Porque a vaga já estava garantida praticamente. A Austrália está classificada para Paris como equipe, então só sobrava a Nova Zelândia. Então, na prática, a melhor ginasta da Nova Zelândia se classificaria para os Jogos Olímpicos. E foi a Isabella Brett, que acabou ficando ali com o terceiro lugar no individual geral, atrás das duas australianas, da Emma Nedov e da Kate Sayer. Essa Kate aqui eu acho que vai ser a reserva australiana em Paris. Tem muito por onde correr, não, entre ela e a Annabelle Bowers. Mas a Brett, ela também entra naquela questão que a gente já comentou aqui no podcast, de que a Nova Zelândia é um pouquinho chata em relação a quem eles vão deixar ir para Paris, né? Eles têm uma política de somente enviar atletas que estão nos top 16 de suas modalidades. A Georgia Rose Brown, que é aquela australiana naturalizada, ela conseguiu a vaga para as Copas do Mundo e foi nomeada. Mas no caso da Isabella Brett, não sei se eles vão enviar a menina para Paris, tá? Mas que seria uma grande sacanagem deixar ela em casa, seria também. Eu iria processar. Itália está tendo um de seus 500 nacionais essa semana, mas dos destaques, Martina Maggio fazendo 13,5 na trave e Angela Andreoni fazendo 14 no solo. São notas aí
interessantes, até porque a Andreoli ela não é da equipe A. Ela e Mádio são meio que brigam pela mesma vaga ali, mas a Andreoli está mostrando serviço e a Mádio está voltando. Então, vai ser essa vaga em país vai ser de quem tiver melhor. Canadá. Ana Padurário, vice-campeão mundial de trave 2018, anunciou que está encerrando seu ciclo para Paris. Muito provavelmente também a sua carreira de elite. Ela perdeu recentemente novamente a treinadora dela, da elite, a Helena Davidova. Curiosidade que ela também é da UCLA e ela acabou por optar para retornar para o Canadá para treinar elite novamente com a sua treinadora Davidova, só que ela foi suspensa mais uma vez pela Gymnastics Canada por conta de denúncias de maus tratos de outros atletas enfim, ela acabou sendo punida uma vez, punida mais uma vez, só que dessa vez foi um pouco mais longo. E a Padurari se manifestou com relação a isso no Instagram, falou assim, pare de tirar minha treinadora. Enfim, eu acho que ela tem uma experiência diferente com a mulher, mas nem tudo gira em torno dela. Ela passou vergonha e foi também meio que massacrada ali. Mas está de volta ao UCLA. Eu acho que ela já deve competir a próxima temporada por isso, normalmente. E, para finalizar, Colômbia, a gente falou aí da desorganização, né? Mas o detalhe que eu queria trazer para vocês aqui é que o caos da organização deles aparentemente é algo sistêmico, porque ah, são coisas que vêm se repetindo por alguns eventos internacionais realizados lá na Colômbia. Como é que funciona? O organizador direto é, no caso, a Federação Nacional, então, no caso da Colômbia, é a Federação Colombiana de Ginástica, e o Campeonato Pan-Americano, ele é sancionado pela FIG, então ele tem que seguir algumas regras que a Federação Internacional estipula para poder ter um padrão de qualidade FIG, assim, digamos, selo FIG de qualidade. E a FIG manda um representante para essas competições e ele chega um pouquinho antes para poder organizar e deixar ali como é que fala, corrigir os problemas da competição e deixar ali no padrão legal para antes da competição começar. E a gente viu o caos que estava lá agora, né? Nesse PAN, então muito provavelmente depois que esse representante chegou, ele não teve tempo hábil para poder trabalhar e não sei nem se teve possibilidades também, né? Porque não tinha nem para onde correr. O ginásio literalmente tinha colchões nas paredes, porque os atletas podiam saltar e se for muito para frente, ia bater na parede. Então dá para ver ali que eles estavam enxugando com esponja praticamente, sabe? É complicado. Mas deu o que deu. E o que pode acontecer é que eles têm um relatório que é feito com tudo que aconteceu na competição e foram postados, né, aos relatórios das competições anteriores do ano passado. O que acontece foi que o PAN, que também começou no ano passado, eles gravaram as séries no iPad. Então, quando pedia recurso, tinha que ir lá nesse iPad para poder pegar os vídeos das séries para os juízes reanalisarem. E foi uma competição que teve bastantes recursos sendo pedidos, requisitados. Isso acabou gerando uma confusão e que era muito difícil ninguém achar vídeo de nada. Isso aconteceu no passado e acabou entrando nos relatórios da FIB. Não sei se a Colômbia vai continuar recebendo competições igual tem recebido. Também não sei qual vai ser a punição, se vai ter alguma coisa, mas pelo menos registrado, tudo vai ser, sabe? Enfim. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir mais uma vez, falando sobre o PAN, sobre as fofocas. Fiquem ligados aí para as próximas coisas que vão acontecer. Tem muitas entrevistas que vão ser soltadas aí nos próximos dias. Muita coisa bacana. E, enfim, sigam nas redes sociais. Deixem uma avaliação no Spotify lá, 5 estrelas ajuda bastante. E é isso, pessoal. Obrigado aí. Até a próxima.